Bom dia, eu me chamo Antônia Rodrigues Alves, fazemos parte do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. Vamos apresentar o nosso seminário interdisciplinar. É o nosso primeiro seminário e temos como temática Desafio à aplicação e à produção do conhecimento. Somos do grupo 2 e é composto por mim, Antônia Rodrigues Alves, Eliane Alves do Nascimento e Francisca Rodrigues de Souza. O nosso tema é o incentivo à pesquisa na formação do professor de língua portuguesa. Formação do professor. Para quê? A ideia apresentada em discussão sobre formar o professor pesquisador vem sendo definida por vários pesquisadores. É inclusive objeto de estudos deste com finalidade de refletir sobre as diversas contribuições trazidas para o fazer pedagógico, de modo a refletir sua prática. Ademais, esse debate em torno dessa temática transcende diversas áreas, inclusive o ensino de língua portuguesa. Nesse sentido, pesquisar acerca da formação de professor implica refletir acerca de aspectos que estão contidos no amargo da profissão. Exímios autores tais como Gadi, 1997, Tafel, de 2008, Imberman, 2011 e Libânio, 2013, discutem o tema recorrendo a metodologias investigativas que relacionam fatores tais como metodologias de ensino, saberes docentes, mediação pedagógica, teoria desalinhada, ausência de praxes, despreparo docente, assim como uma formação inicial deficitária. O sentido da formação de professores de língua portuguesa se relaciona ao fato de que a formação inicial de professores repercute nas ações iniciais da profissão e, consequentemente, como a sociedade se modifica com o passar dos anos, o mesmo acontece com o trabalho do professor, uma vez que sua ação é em prol da sociedade. Com efeito, essa característica de mudança ainda é inóspita nesse cenário. Imberman, 2011, pontua que a profissão docente não pode mais beber na fonte da mera transmissão dos conhecimentos acadêmicos, assim como não deve ensinar apenas o básico e produzir o conhecimento dominante. Vimos aqui, que o professor tem que ter, sim, o hábito de fazer pesquisa, pois se ele não tiver aquele hábito de fazer pesquisa, ele não vai dispor de novas aprendizagens para os seus discentes. E como diz no finalzinho, a gente vê que a sociedade, cada tempo que passa, ela vai se modificando. E o professor, ele tem que formar cidadãos capazes de enfrentar essas mudanças na sociedade. Bom dia, meu nome é Eliane Alves Nascimento. Fiquei aqui com a parte que fala sobre teoria e prática. No campo da discussão sobre a produção de conhecimento, a partir da prática como reflexo de pesquisa do professor Gatti, em 1997, tem um posicionamento no qual considera que a teoria e a prática se constituem uma unidade, em que toda teoria se origina na prática social humana, e que nestas estão tácitos prepostos teóricos. Logo, a teoria e a prática possuem uma conexão circular, se retroalimentam e, ao percebermos este movimento e inseri-lo na concepção da formação de professores, poderíamos ter um processo mais integrador. Vimos aqui que um professor ele não pode exercer a sua função só na teoria, mas sim exercer também na prática, porque não há teoria sem prática. A relação entre a teoria e a prática se conecta diretamente com o planejamento e a relação professor e aluno, por seres aspecto percebido mais facilmente na prática efetiva, quando bem embasados no processo formativo do professor, pode colaborar para que sua atuação
profissional e os saberes que se agregam a ela e se torne eficaz na sala de aula. Vimos aqui que quando um professor coloca o seu aprendizado na prática, ele vai através de quando ele está praticando o seu conhecimento, ele vai adquirir mais entendimento e mais aprendizado para si mesmo. Algumas considerações acerca do conceito de professores pesquisador. Com relação à pesquisa, é essencial destacar que o docente pesquisador não é aquele mestre ou doutor, mas sim aquele sujeito que observa a realidade da sua escola, da sala de aula, de uma determinada turma, tendo contato com métodos com finalidade de buscar soluções possíveis para os níveis de desempenho dos discentes durante o processo de ensino e aprendizado. Vimos aqui que um bom professor, não é aquele que se sente um doutor, mas sim aquele que sabe usar as ferramentas que o seu local de trabalho oferece. E é através dessas ferramentas que ele vai buscar mais conhecimento para os seus alunos. Olá, eu sou Francisca Rodrigues de Souza, sou uma das componentes do grupo 2 e de acordo com o tema, o incentivo à pesquisa na formação do professor de língua portuguesa, nós temos a entrevista com o professor Paulo Narley. Vamos com a pergunta. Para você, qual o incentivo da pesquisa para a prática docente do professor de LP é língua portuguesa? Então, através da pesquisa, temos a possibilidade de nos aprimorarmos profissional e pessoalmente, além de conhecer a realidade para que possamos ter mecanismo para transformar o que está ao nosso redor. Na sua concepção, um bom professor é um grande pesquisador? E por quê? Com certeza, com a pesquisa, o professor aperfeiçoa suas práticas, tornando-se um profissional autônomo e consciente de seu papel como educador. Considerando as realidades enfrentadas na sala de aula, o que você mais pesquisa para aperfeiçoar sua praxis? No momento, por causa do mestrado, minhas pesquisas estão voltadas para a área de gêneros, heteronormatividade, o que acredito que também me ajude nas minhas práticas no dia a dia. Que ponto deve ser observado durante uma pesquisa? Acredito que os pontos virão dependendo do tipo de pesquisa e quais os objetivos que se pretende alcançar com ela. Conclusão. Portanto, muitas das concepções teóricas apontadas na formação de professores podem ter sido concebidas sem relação ao ensino e fora do SENE na ação docente. Isto pode fazer com que estes conhecimentos não sejam úteis no momento da atuação efetiva na sala de aula. Desse modo, uma das propostas é que, nos cursos de formações, os professores, os alunos sejam reconhecidos como sujeito do conhecimento, que não sejam limitados a receber conhecimentos disciplinares e informações procedimentais, que se realize um trabalho no qual se abrange nas expectativas cognitivas, sociais, afetivas, ou seja, subjetividade. Esse é o professor entrevistado, Paulo Narley. Essas são as fotos das componentes e muito obrigada.